as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, os filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, que é viva e que é eficaz. E te pedimos nessa manhã, Deus, que o Senhor desvende os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas, ó Deus, as belezas que há na Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor me use com poder e graça, apesar de mim ser um pecador, falho, cheio de erros, cheio de transgressões. Que o Senhor me humilhe, para que o Senhor apareça. Deus, glorifica o Teu Filho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pode sentar, irmão. Queridos, Martim Lutero é uma das figuras chaves da história da igreja. Em 1517, ele foi usado por Deus para dar início à Reforma Protestante, quando ele fixa na Catedral de Wittenberg as 95 teses. Mas um ano difícil na vida de Martim Lutero foi o ano de 1527, conta os seus biógrafos. Diz que em 1527, Lutero sofreu vários problemas cardíacos e complicações intestinais. Chegou um período, em 1527, que ele teve que parar de pregar. Algo que foi muito frustrante na sua vida, porque em meio a uma das suas pregações, ele passou mal e teve que ser acudido. Mas em 1527 também ocorreu na cidade em que Lutero morava, em Wittenberg, a chamada peste negra. A peste negra chega e se espalha por toda a cidade. Muitas pessoas naquela época decidiram fugir de Wittenberg e ir para locais onde poderiam se abrigar dessa peste. Se espalhava por toda a região ali na Alemanha. Mas Martinho Lutero e sua esposa decidem ficar em Wittenberg e transformam a sua casa em um hospital de apoio a todos aqueles que contraíam essa doença. E ali, na sua casa, ele vê muitos dos seus amigos e dos seus familiares morrendo. Ele viu muitas pessoas na sua sala, ali da sua casa, morrerem. Mas além disso, o seu filho de 1 ano contraiu a peste negra e ficou extremamente doente. E é nesse período, meus irmãos, de tão grande da morte cercando Lutero por todos os lados, um período de extrema adversidade, que ele se apega a esse Salmo 46, um salmo encorajador de confiança no Senhor. Ele se apega a esse salmo. E é esse Salmo 46 que serviu de base para ele compor seu famoso hino,
castelo forte. E esse hino, composto por Lutero, é uma manifestação da confiança do Senhor. A mesma confiança expressa pelo salmista aqui nesse Salmo 46. Esse Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Corá, como nós vemos aí. E ele foi escrito para ser cantado em voz de soprano, que é uma voz mais aguda. E esse hino, ele foi composto para ser cantado no templo, celebrando as vitórias que o Senhor concedia para o seu povo. O contexto desse salmo, ele é incerto. Nós não sabemos o período e por que esse salmo foi escrito. Mas alguns estudiosos afirmam que existe pelo menos 2 contextos para esse salmo ter sido escrito. O primeiro contexto é o livramento que o Senhor deu no reinado de Josafá, quando os moabitas e os amonitas eles se uniram contra Jerusalém para tomar então a capital de Jerusalém. E naquele período o Senhor então manda a mensagem por meio do profeta falando, olha, fiquem tranquilos, que eles não vão invadir. Eu vou dar a vitória a vocês. Eu vou conceder a vitória a vocês. Mas o segundo contexto, que talvez essa mensagem pode ser escrita, e eu particularmente prefiro acreditar que foi nesse contexto do Salmo, foi no período do reinado do rei Ezequias. Quando Senaqueribe cerca Jerusalém com 185 mil homens para invadir Jerusalém, saquear Jerusalém. Mas o Senhor, então, manda a mensagem por meio do profeta Isaías, dizendo, olha, vocês não vão ser atacados. Fiquem tranquilos, o Senhor vai dar a vitória sobre Senaqueribe e sobre todo o seu reinado. E diz a história que o Senhor, numa noite só, envia um anjo e mais de 185 mil homens foram mortos por um anjo do Senhor. E aí, esse salmo provavelmente foi escrito nesse contexto. E é um salmo de declaração de confiança no Senhor, em meio à mais extrema adversidade da vida. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã, sobre confiando em Deus em meio às adversidades da vida. E por que nós confiamos em Deus em meio às adversidades da vida? Em primeiro lugar, porque Ele protege o seu povo. Veja aí o primeiro verso dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Salmo começa mostrando que o Senhor, Ele é o nosso refúgio. A palavra refúgio aqui denota um lugar que quando você estiver em extremo perigo, em uma situação de dificuldade, talvez, vamos imaginar que você estivesse numa tempestade, num local de perigo, a tempestade está lá, e você então encontra um abrigo para se refugiar em meio a essa tempestade. Você estaria ali seguro. Então, o salmista começa dizendo que Deus é refúgio, a qual nós podemos nos abrigar em meio aos perigos e em meio às adversidades da vida. Mas ele complementa e diz também que o Senhor é fortaleza. E a ideia de fortaleza aqui era a ideia de cidades fortificadas. Jerusalém era uma cidade extremamente fortificada. Nós estudamos aqui na EBD, em estudos anteriores, que Jerusalém ela tinha uma murada muito grande. Ela é bem fortificada. Então o salmista olha para essas cidades que têm fortalezas, têm muros altos, fortalezas bem construídas, e ele olha e fala, Deus é como essas fortalezas para nós. Em tempos de perigos, em tempos de tribulações, em tempos de adversidades, nós podemos nos refugiar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que traz abrigo e cuidado para o seu povo. Ele é aquele que nos protege. E o salmista, ainda no verso 1, ele diz, socorro bem presente nas tribulações. A NVI coloca socorro sempre presente nas tribulações. E a ideia é essa mesmo. A ideia é de que o Senhor é um socorro sempre presente em meio às tribulações. Quando você estiver passando por dificuldades, por problemas na vida, lembre-se que o Senhor é um socorro sempre presente para o seu povo, para o povo da aliança. O Senhor é o socorro sempre presente.
E ele então conclui no verso 2 esse raciocínio, dizendo o seguinte: portanto, não temeremos. Ele olha para isso tudo e ele fala assim: olha, se o Senhor é o nosso socorro, se o Senhor é a nossa fortaleza, se o Senhor é o nosso abrigo, nós podemos concluir o seguinte: que nós não devemos temer a nada, porque o Senhor é o nosso protetor, Ele é quem nos guarda, portanto, não temeremos. Então, o salmista, diante disso tudo, ele começa então a inserir um monte de problemas. E ele começa a falar assim: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. O salmista, então, ele começa a mostrar o caos por toda a terra. Ele começa falando que nós não devemos temer, ainda que os terremotos, porque a ideia aqui da terra tremer, a ideia de como se o terremoto, se tivesse acontecendo algo, que a terra estivesse se movendo, ainda que a terra esteja num caos, ainda que a natureza esteja trazendo terremotos, o salmista diz: ainda assim, o povo de Deus não deve temer, porque o Senhor está com ele. Mas ele ainda diz mais: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Essa é a seguinte cena. O mar aqui ele está bravio. O mar aqui está agitado. As ondas estão a todo vapor batendo contra os montes e os montes estão se estremecendo. Meus irmãos, para um judeu ver o monte se estremecer, era a ideia de que o mundo estava se acabando. Era a ideia de que o mundo estava um caos. Porque para o judeu, o monte é a coisa mais firme da terra. Então, se o judeu olhasse e visse um monte estremecendo, na cabeça dele já vinha o seguinte: o mundo está se acabando. Está um caos isso aqui. E o salmista então pega isso e fala: ainda que os montes estejam estremecendo, e que o mar que representava um caos para a cultura da época, ainda que o caos esteja sobrepujando, ainda que as coisas estejam de mal a pior, nós não devemos temer. Nós devemos permanecer confiantes no Senhor. A ideia do salmista aqui é o caos por toda parte. Ainda que a criação, meus irmãos, esteja furiosa, ainda que a criação esteja trazendo para a nossa terra terremotos, erupções, ainda que os mares estejam revoltos, trazendo tsunamis, ainda que a terra esteja um completo caos, o povo de Deus é chamado a não temer. O povo de Deus é chamado a colocar a sua confiança no Senhor. Porque nós temos um Deus que é refúgio, que é abrigo, que é proteção para o seu povo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, que temer não significa que o crente ele não sinta medo. A ideia aqui não é essa. Porque na nossa vida, quando adversidades surgem, nós temos medo, irmãos. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos medo. É normal o medo. Mas a ideia que o salmista quer mostrar e quer passar aqui é que o medo ele não vai ficar ancorado no nosso coração. O medo ele vai vir, mas ele logo vai passar. Porque nós vamos recuperar, recobrar a nossa confiança e entender que o Senhor está no controle da nossa vida. Sobre isso, João Calvino, ele comenta, ele diz assim: quando o poeta sacro diz, não temeremos, ele não deve ser interpretado como dizer que a mente dos santos está isenta de toda e qualquer solicitude ou medo, como se a mesma fosse destituída de emoção. Ele apenas mostra que tudo quando porventura lhe ocorra, jamais sucumbirão pelo peso do terror, mas antes reunirão força o suficiente e coragem para banir todo o medo. Ou seja, Calvino está dizendo para nós o seguinte: olha, o que o poeta sacro está dizendo é que os santos eles não vão ser isentos de medo, pelo contrário, eles vão ter medo. Porque o crente ele não é isento de emoções.
As emoções fazem parte, o medo faz parte das nossas emoções. E o crente, então, ele tem medo. Mas o que o poeta sacro, segundo Calvino, vai dizer é que ele não vai sucumbir ao medo. Ele não vai deixar que o medo tome conta do seu coração e o leve a se desesperar. Calvino, então, diz que ele vai juntar forças no Senhor para banir o medo do seu coração. Ou seja, o medo vem, mas ele não fica por muito tempo, porque logo ele reúne forças no Senhor e expulsa o medo do seu coração, porque ele sabe que o Senhor está protegendo, porque ele sabe que o Senhor é abrigo e refúgio para o seu povo. Então, sobre isso que nós devemos deixar cravado nos nossos corações, que o Senhor é aquele que protege o seu povo. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos extrair desse texto que Deus ele está sempre com o seu povo. Verso 4 ao verso 7 nós vemos isso. Porque é interessante que no verso 4, a segunda estrofe, ela muda a nossa atenção dos mares furiosos para as águas tranquilas de um rio. E esse rio aqui vai dizer que há um rio trazendo alegria para a cidade de Deus, para o santuário do Altíssimo. É interessante que o salmista, então, ele começa chamando aqui o Senhor de Altíssimo. E esse termo Altíssimo aqui é para enfatizar a ideia de que o Senhor é aquele que é mais alto do que todas as coisas. Ele é superior do que a sua criação. Ele é mais alto do que tudo e do que todos. Ele é o nosso Altíssimo. Mas vai dizer que apesar dele ser o Altíssimo, vai dizer que ele mora numa cidade, a cidade de Deus. Mas que cidade é essa? O texto não nos fala que cidade é essa. Mas nós podemos entender que a única cidade de Deus descrita no Antigo Testamento só pode ser Jerusalém. E só pode ser Jerusalém porque lá estava o templo do Senhor. Lá estava a Arca da Aliança. Era ali que o culto era prestado, que o povo de Deus ia prestar então o culto. Então Jerusalém só podia ser ela, essa cidade de Deus, onde Deus habitava e se fazia habitação no meio do seu povo. Era em Jerusalém que Deus era adorado e era em Jerusalém que ele se revelava ao seu povo. Então só pode ser em Jerusalém, essa cidade aqui que Deus fala que é a cidade de Deus. Mas o texto nos diz que há um rio nessa cidade de Deus e esse rio alegrava essa cidade, alegrava esse povo. Só que tem um problema aqui. Jerusalém não tem rio. Jerusalém, a única coisa que tem lá é um tanque que no tempo de Ezequias ele tira de Sion e lança então as águas que ele tirava do tanque, da cisterna de Sion, ele trazia para dentro da cidade por meio de aquedutos. E esses aquedutos então traziam a água para o tanque de Siloé, que ficava ali em Jerusalém. Mas Jerusalém não tem rios. Jerusalém não foi uma cidade construída perto de rios. Era natural da época construir cidades próximas aos rios. Por exemplo, nós temos o Eufrates na Babilônia. No Egito, nós temos o Nilo. Jerusalém, por ser uma grande cidade, não foi construída perto de um rio. Mas que rio é esse que o texto está falando? Por parte dos comentaristas da Bíblia, entendem que o poeta sacro aqui, o salmista, ele está fazendo uma junção de Jerusalém aqui, terrena, com Jerusalém celestial. Está fazendo uma fusão aqui da Jerusalém terrena com o Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden existia um rio. E esse rio, então, banhava o Jardim de Deus. E ali significava que Deus estava presente no meio do seu povo desde o Éden. A ideia que o salmista está trazendo para nós sobre esse rio aqui é que Deus está presente no meio do seu povo desde o Éden. Deus está com o seu povo e Ele nunca, jamais abandonou o seu povo. E aí então, a partir do verso 5, ele começa a nos mostrar a consequência de Deus estar no meio do seu povo. E a primeira consequência de Deus estar no meio do seu povo é que o seu povo
jamais serão abaladas. Observe aí o verso 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Nós vemos aqui que esse povo, eles jamais seriam abalados, porque Deus estava no meio deles. Deus estava com o seu povo, e pelo fato de Deus estar conosco, meus irmãos, pelo fato de Deus estar com a sua igreja, a sua igreja jamais será abalada. E note que aqui a promessa não é diretamente para Jerusalém. Embora Jerusalém estivesse cercada, e Deus não deixou que naquele momento ela fosse abalada. Jerusalém, em anos posteriores, ela foi abalada. Os babilônicos invadiram Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém. Então a promessa aqui não era específica para Jerusalém. Não era Jerusalém que não seria abalada. A promessa aqui é para o povo de Deus. A promessa aqui é para a sua igreja. A promessa aqui é para o seu povo. A promessa é de que porque Deus está no meio da sua igreja, a sua igreja, o seu povo, jamais serão abalados. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus, contra o seu povo. Porque Deus está no meio do seu povo. Mas a segunda consequência de que Deus está no meio do seu povo e ele jamais serão abalados, a segunda consequência é que Deus ajudará desde antemanhã. A ideia aqui é que Deus ele vai ajudar o seu povo o tempo todo. Assim como no verso 1 diz que Deus é socorro sempre presente, no original, no hebraico, a ideia do ajudará aqui é a mesma que está lá no verso 1. Ou seja, Deus sempre ajuda o seu povo. Deus está sempre pronto para ajudar o seu povo. E o texto ainda acrescenta essa ideia aí desde antemanhã. A ideia é de que o sol ainda nem nasceu, o sol ainda está prestes a nascer. Bem cedinho. E Deus já está lá pronto para ajudar o seu povo. Deus já está lá pronto para socorrer o seu povo. A ideia ainda, você nem acordou. O dia nem clareou ainda. E o Senhor já está de pé, pronto para te ajudar, para ajudar a sua igreja, para ajudar o seu povo. Mas a terceira consequência, o fato de Deus estar no meio do seu povo, é que Ele nos defende dos nossos inimigos. Veja no verso 6. Brama nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Meus irmãos, o verso 6 é como se ele estivesse retomando a figura que está no verso 2 e no verso 3. Porque a ideia, quando ele fala que brama nações, é a mesma ideia de quando o mar, lá no verso 2, está bramindo. Quando a gente vê no verso 2 e 3 que o mar está revolto, ele está bramindo, ele está furioso. Agora ele traz essa mesma ideia do mar e aplica, então, as nações. E ele fala, as nações estão bramindo, ou seja, assim como o mar estava furioso, agora são as nações que estão furiosas contra o povo de Deus. As nações se levantam furiosas, elas estão com raiva do povo de Deus. E porque elas estão se levantando furiosas, cidades, povos estão sucumbindo. Perceba que assim como os montes lá sucumbiram à fúria do mar, nações agora estão sucumbindo à fúria de outras nações. A ideia aqui é que surgiu uma nação, essa nação furiosa começou a conquistar várias e várias outras nações, começou a exterminar vários e vários povos. A ideia é essa. Mas o texto no verso 6 vai dizer que Deus ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus se levanta, Deus ele fala para as nações e as nações então se dissolvem porque a voz desse Deus é poderosa. A ideia é que quando esse Deus fala, todas as coisas vão se dissolver porque esse Deus, ele é poderoso. Essas nações
por mais que elas sejam poderosas, por mais que elas tenham um grande exército, elas não são nada perto do Deus do pacto, do Deus da Bíblia. Essas nações, elas tremem diante desse Deus. Mas o texto, então, no verso 7, termina falando: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele vai dizer o Senhor dos Exércitos. Esse termo, o Senhor dos Exércitos, é para dizer que o Senhor, Ele é que comanda uma multidão de anjos. Ele é aquele que comanda as criaturas do céu e da terra. Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor dos Exércitos. Mas o salmista também diz que Ele é o Deus de Jacó. Aqui ele está nos lembrando do pacto que o Senhor fez com os nossos patriarcas. O Senhor fez um pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E o salmista está nos lembrando aqui. Ele tem um pacto com o seu povo. E esse Deus do pacto, esse Deus que tem uma aliança conosco, Ele nos protege. Ele protege o seu povo. Então, meus amados, em situações adversas, nós podemos descansar no fato de que o Deus que tem um pacto, que tem um relacionamento conosco, que tem um relacionamento com sua igreja, Ele está conosco, nos protegendo das adversidades, dos problemas da vida. E meus problemas que você vai enfrentar ou está enfrentando na sua vida, lembre-se, Deus é o Deus conosco. Deus é o Deus conosco. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos do verso 8 ao verso 11, que Deus ele age em favor do seu povo. Verso 8 diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na guerra. Na terra, perdão. Que assolações ele efetuou na terra. É como se o salmista agora ele estivesse chamando aquele povo, falando assim: olha, venham ver e contemplem as obras que o Senhor fez. Venham ver o livramento que o Senhor concedeu ao seu povo. Olha, venham para cá e veja o Senhor derrotando os nossos inimigos. Certamente, quando o salmista, então, ele escreve esse salmo, ele tinha ideia o grande livramento que o Senhor concedeu ao seu povo. Ele tinha ideia de que o Senhor, em uma noite só, destruiu um exército inteiro de 185 mil homens. Ele tinha essa ideia quando escreveu esse salmo, e é por isso que ele fala para o povo: venham ver que assolações o Senhor efetuou na terra. E ele continua no verso 9 dizendo: o Senhor deu fim à guerra, ele despedaçou o arco dos inimigos, despedaçou a lança e ele queimou os carros no fogo. Meus irmãos, o salmista está dizendo aqui que o Senhor, ele trouxe paz àquela nação, porque ele acabou com o exército inimigo. Ele quebrou com o arco dos inimigos, ele quebrou com as armas dos inimigos. As armas que eles possuíam foram todas queimadas, despedaçadas pelo Senhor. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. As guerras, elas não cessam porque um general decidiu sentar com outro general adversário e falar: ó, vamos fazer um acordo de paz para a guerra acabar. As guerras acabam quando o Senhor se levanta e fala: acaba. As guerras então acabam. Porque é o Senhor que faz parar as guerras. Meus irmãos, nós temos visto desde abril, mais ou menos, os horrores da guerra ali entre Rússia e Ucrânia. A gente vê mísseis, a gente vê tanques, a gente vê bombardeios, vê pessoas morrendo. Nós vemos o quanto é triste uma guerra. E não adianta Joe Biden e a União Europeia fazer sanções contra a Rússia, tentando fazer com que a guerra pare. Porque não é Biden, não é os Estados Unidos, não é a União Europeia que vai fazer com que aquela guerra cesse.
mas é o Senhor dos exércitos que faz com que as guerras acabem. É no tempo dele, quando Deus se levantar e falar, pare, que aquela guerra vai parar. Porque é ele que tem todo o poder, meus amados. Deus que faz com que as guerras terminem. É ele que faz com que a guerra e a violência cessem. Por isso que um comentarista chamado James Boyce, ele diz o seguinte, ele diz que no verso 9, Deus se apresenta não como um negociador da paz, mas ele se apresenta como um conquistador da paz. Deus aqui, ele conquista a paz para o seu povo. Deus é aquele que conquista a paz. Quando ele se levanta e fala, acaba, acaba. Porque ele é aquele que conquista a paz para as nações. Mas no verso 10, nós percebemos que há uma mudança no orador. Não é mais o salmista falando. No verso 10 desse Salmo 46, é o próprio Senhor falando agora. São palavras do próprio Deus. O próprio Deus fala o seguinte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Queridos, esse texto, ele se popularizou de uma maneira muito equivocada nas igrejas. Porque o povo, geralmente, quando prega sobre esse texto, fala que é Deus falando para o seu povo se aquietar, para o seu povo descansar no cuidado do Senhor. Claro, pode ser aplicado a esse quesito. Mas quando a gente faz a exegese desse texto aqui, foi esse texto que eu trabalhei no seminário durante esse semestre, nós vemos que o Senhor não está falando para o seu povo se aquietar. O Senhor está falando para a nação inimiga se aquietar. O Senhor está falando para os inimigos do seu povo se aquietarem. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, aquietem-se, senão eu vou destruir vocês. Aquietem-se, porque senão eu não vou ter misericórdia de vocês. Se vocês continuarem insistindo em se levantar contra o meu povo, contra o povo que eu escolhi, contra a minha nação, eu vou levantar-se contra vocês e eu vou destruir vocês. É por isso que o Senhor diz, aquietem-se, fiquem quietos, parem de se levantar contra a minha nação, baixem suas armas e vão agora para o terreno de vocês, para o espaço de vocês. Rendam-se, porque eu sou o único Deus verdadeiro. Se vocês não se renderem, eu vou triunfar sobre vocês. Então a palavra do Senhor aqui é dirigida aos inimigos, pedindo para aqueles inimigos se rendessem e deixassem o campo de batalha, porque se eles não se rendessem, o Senhor iria triunfar sobre eles, iriam destruir. E finalmente o verso 10 termina dizendo, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus fala aqui em um tempo futuro. Deus fala aqui num tempo futuro quando Ele será exaltado sobre toda a terra. Quando toda a terra um dia irá se dobrar diante dEle, irá reconhecer o seu senhorio. Um dia toda a terra vai se render diante do Senhor e vai reconhecer que Ele é exaltado sobre todos os povos, sobre toda a terra. E esse salmo, então, ele termina, o mesmo verso que está lá no verso 7, ele termina. Ele termina recapitulando a verdade que Deus é o Deus dos exércitos. E esse Deus dos exércitos, ele caminha conosco o tempo todo. Observe, o verso 11 é a mesma coisa do verso 7. O salmista aqui é um poema, poesia hebraica. Então ele está repetindo a mesma ideia lá do verso 7, recapitulando aqui no verso 11. Mostrando o tempo todo que Deus está conosco. Que Deus, o Deus do pacto, caminha com o seu povo. Então, meus amados, diante de tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã, a gente tem lições a apresentar para os irmãos. Porque a nossa teologia é assim. A gente aprende teologia, a gente aprende verdades contidas no texto bíblico, para que essas verdades elas possam ser aplicadas na nossa vida. Para que essas lições que nós aprendemos no texto
elas possam ser vivenciadas no nosso dia a dia. E a primeira lição que nós aprendemos desse texto é que na caminhada da vida, situações adversas vão surgir. Mas o povo de Deus é chamado a não ter o temor. Não ter temor. Porque existe um Deus que protege o seu povo. Em meio a uma doença que surge, nós não estamos livres disso. Em meio a uma situação de um problema financeiro, de um problema na sua casa, lembre-se que Deus protege o seu povo. Deus está com o seu povo. Em meio aos ataques ardilosos de Satanás, do mundo, contra o seu povo, contra a sua igreja, lembre-se, Deus protege o seu povo. E Ele já nos deu prova disso, porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E por meio de Jesus Cristo, nós somos protegidos da ira de Deus. Que proteção melhor do que essa? Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas por meio de Jesus Cristo, por causa dele, nós somos agora protegidos da ira de Deus. Nós não estamos mais debaixo da ira do nosso Salvador. Então nós já temos a melhor de todas as proteções, que é a proteção contra o próprio Deus, da sua própria ira. Mas lembre-se sempre também que, em meio às adversidades do cotidiano surgem contra nós, Deus nos protege. Mas, em segundo lugar, nós vemos que, em meio à luta que nós enfrentamos, e tem época que parece que surge uma coisa atrás da outra. É quando um filho adoece, você também adoece. É quando um carro quebra, aí de repente a casa quebra também, e aí começa surgindo uma coisa atrás da outra. Parece que uma coisa vai puxando a outra. Mas lembre-se, meus amados, que em meio aos problemas que vão surgindo, o Senhor não desampara o seu povo. A verdade que nós podemos extrair desse salmo aqui é: Deus é Deus conosco. Deus, Ele caminha com o seu povo. E nós podemos testemunhar isso na fala do próprio Senhor Jesus Cristo. Que Ele jamais nos abandonaria. Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Deus está conosco. Deus caminha com o seu povo. E nessa verdade, a sua igreja é chamada a descansar. Mas em último lugar, nós somos chamados a notar o agir do Senhor em nossa vida. Meus amados, quantas vezes o Senhor agiu na nossa vida? Quantas vezes nós ficamos enfermos e o Senhor agiu? E o Senhor trouxe cura para nós, para os nossos familiares. Quando nós oramos, quando nós suplicamos, note o agir de Deus na sua vida. Você talvez orou por uma porta de emprego e o Senhor abriu uma porta de emprego. Talvez você orou para que o Senhor livrasse seus familiares de alguma situação e o Senhor os livrou. Você vai vendo o agir de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. Note, meus amados, o agir do Senhor todos os dias na sua caminhada. Os livramentos e as bênçãos que Ele tem dado a você. Mas a maior de todas as ações que nós podemos ter, ela está no fato do próprio Deus ter agido em favor de nós, em favor de uma obra que eu e você não poderíamos fazer. Ele agiu dando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e conquistar para nós a salvação. Essa é a melhor de todas as ações que o povo de Deus pode ter. É Cristo vindo em nosso lugar, entregando na cruz por nós e conquistando a salvação por nós naquela cruz. Essa é a maior de todas as ações. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Para concluir, nós relembramos a história de Lutero. Lutero, no ano de 1527, ele passou por muitas situações adversas. Mas em meio a situações adversas, que certamente o deixou deprimido, deixou desanimado, era nesse momento que ele se apegava a esse Salmo 46 aqui.
E muitas vezes ele chamava, como diz os seus biógrafos, o seu amigo Felipe Melancton, e falava: vinde, vinde, Felipe, cantemos o 46º Salmo. E eles então cantavam juntos, na versão alemã da época, esse salmo, demonstrando que eles confiavam no Senhor em meio às adversidades da vida. E nós somos chamados, queridos, a nos apegar a essas verdades e confiar no Senhor em meio às adversidades da vida, entendendo que Ele protege o seu povo, entendendo que Ele está conosco, entendendo que Ele age em favor do seu povo. Descanse, então, nessas verdades. Vamos orar? Senhor, nós passamos por tantas situações adversas da vida. E o Senhor, na sua palavra, nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, nós também venceríamos. Por isso, ó Deus, que em meio aos problemas e adversidades da vida, traz-nos a certeza, Deus, e nos leva a se apegar a essa verdade, de que o Senhor nos protege, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor age sempre em favor do seu povo. Nos leva a confiar nisso e a depositar as nossas esperanças em Ti. Em Ti que é o nosso refúgio e que é a nossa fortaleza. Em Cristo Jesus, ó Deus, que nós fazemos essa oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe nessa manhã.